Nobre companheiro, excelentíssimo irmão, inscreva no nosso canal ou então escreva embaixo nos comentários, deixando uma crítica construtiva. Eu prometo para vocês que não vou zangar. E o que vocês estão achando desse canal? Você pode escrever antes de você sair do canal, o que te aborreceu, o que te entristeceu. Nós iremos procurar melhorar. O texto que Deus colocou no meu coração está em Daniel capítulo 6, versículo 1, que diz assim: o rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-la, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desse ministro, era Daniel. Ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Glória a Deus, até aqui. Queridos, quem não conhece a história de Daniel? Nós estamos diante de um texto que Daniel, ele tem uma manifestação mais importante do que os outros governadores, devido que Daniel ele era um jovem discreto, fiel a Deus e cheio de discernimento. E o rei Dário, ao assumir o governo da Babilônia que havia caído, ele nomeia 120 governadores, prefeitos, ministros e etc. E 3 para espionarem esses governadores, para que a corrupção não entrasse dentro do governo do rei Dário, como estava no governo de Nabucodonosor. O que eu acho interessante nesse texto é que gente íntegra, ela é um incômodo para as pessoas corruptas. Gente íntegra é uma ameaça aos políticos, presidentes e ministros que não querem desenvolver com dinheiro do Estado um trabalho de perfeição. E foi o que aconteceu. Esses presidentes, governadores, eles foram até o rei Dário e fizeram uma lei que, por quê? Porque eles não conseguiram achar em Daniel nada, porque Daniel, ele era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de roubo, de corrupção. Então Daniel, ele era uma pedra no sapato dessa patotinha que gostava de meter a mão nos tributos do Estado. Então eles desenvolveram uma lei que o rei Dário seria Deus por 30 dias. Por 30 dias ninguém podia orar, ninguém podia buscar outro Deus,
Então se tornou uma sessão de bajulação. Bendito é o nome de Dário, glória a Dário, exaltado seja o nome de Dário. E Dário gostou de ser Deus por 30 dias. Mas por detrás desse complô havia uma ação maligna. Eles queriam que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Eu quero abrir aspa e fechar aspa bem rapidinho aqui. Eu estou falando esta mensagem porque está na hora da igreja acordar, do mundo acordar. Embora eu esteja comentando sobre personagens de tempo longínquos, nós estamos vivendo situação muito próxima. Nós estamos vendo aí alguns charlatões, vigaristas, bandidos das patotas políticas que estão querendo quebrar o Brasil. Eles estão aproveitando dessa pandemia, que para mim mais perigosos são eles do que o vírus. Eles estão tentando quebrar o país e fazer o país se tornar comunista. E o comunismo, o bojo dele, é uma maldade imensurável. E o que eu fico pensando é a letargia da igreja. Enquanto o mundo dorme em trevas, a igreja dorme em luz. E o que está acontecendo? Se o brasileiro não acordar e começar a fazer campanhas, como em São Paulo estão fazendo, para tirar o futuro governador deles, o Brasil, o Mato Grosso, cairá no extremo de nós perdermos o nosso presidente, que está com o olho no fundo, cansado de tantas guerras por causa dos complô e das ações malignas por detrás dos bastidores. O povo brasileiro está na hora de acordar, porque eu aprendi que nós não somos empregados dos políticos, nós somos patrões. Nós coloquemos ele no poder porque ele é nosso empregado, eles têm que fazer o que nós manda e não o que eles querem. E chegou a hora de nós acordar, porque eles estão usando leis, como nesse tempo de Daniel, usaram uma lei para que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro. Deus enviou aquele anjo que eu já disse para vocês. Deu ordem ao seu respeito e livrou Daniel da cova dos leões. O que eu quero terminar falando para vocês? Está na hora de nós acordar, Brasil. Está na hora de nós fazermos manifestações para abrir as portas das igrejas, as portas do comércio. Senão a economia do país vai quebrar. E quando se quebra a economia do país, as pessoas mais abastadas, elas têm condições de mudar para outro país. Aí ficam somente os pobres no lugar. E o pobre não vai socorrer outro pobre. Então eu faço um apelo urgente a você que me ouve, a você que tem liderança, para levantar grupos, para nós protestarmos contra essa injustiça política, contra essa ação maligna do diabo que está querendo aterrorizar, amedrontar o mundo. Então eu deixo essa palavra: acorda, Brasil, vamos buscar a Deus em oração e vamos também entrar na ação. É um pedido urgente desse que vos fala, Hamilton Fernando. Um abraço a todos e eu deixo o meu carinho especial a você que está comigo neste canal.